Ei, você, lembra dessa cena? Ela aconteceu em 2017, em um jogo decisivo do Campeonato Brasileiro e influenciou e muito o resultado da partida. O Radar Peleja de hoje vai contar como essa dedada está sendo ligada por alguns a um grande esquema. Era fim de temporada, penúltima rodada do Brasileirão no Moisés Lucarelli, em Campinas. Tanto a Ponte Preta como o Vitória lutavam ponto a ponto contra o rebaixamento. Logo no comecinho do jogo, os donos da casa abriram o placar com um gol de Luca. E aos 15, Danilo Barcelos, de pênalti, ampliou 2-0 para Macaca. Tudo ia se encaminhando bem para os campineiros, mas ainda no primeiro tempo, um lance mudaria toda a história da partida. Depois de uma confusão perto da área da Ponte e uma conversa com o quarto árbitro, o juiz se dirigiu a Rodrigo, zagueiro pontepretano, e mostrou o cartão vermelho direto. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. O defensor argumentava com o árbitro e o atacante do Vitória, Trellis, fazia um gesto quase obsceno para justificar a expulsão para os companheiros. Depois da recuperação das imagens, tudo fez sentido. Em uma maneira bizarra de provocação, o zagueiro agrediu o adversário desse jeito aí. Com um a menos em campo, o jogo que estava tranquilo para Macaca virou um pesadelo. Na volta do segundo tempo, o Vitória foi para cima e aos 12 minutos, André Lima diminuiu depois do escanteio. E já no minuto seguinte veio o empate. A ironia é que o autor do gol foi o mesmo que levou a dedada. O atacante Trellis chutou da entrada da área e fez o 2-2. O jogo foi ficando cada vez mais pegado e a torcida da Ponte, nessa altura do campeonato, já torcia pelo fim da partida com empate. Mas aos 36 do segundo tempo, depois de um contra-ataque fulminante, Trellis marcou o segundo dele e o terceiro do Vitória. A raiva foi generalizada nas arquibancadas. Parte da torcida da Ponte, inconformada com a virada e com o provável rebaixamento, invadiu o campo, querendo pegar os jogadores. A partida foi encerrada antes dos 45 minutos por falta de segurança. Depois do jogo, apesar de muitos comentaristas reconhecerem o feito do Vitória, o principal assunto era mesmo a agressão de Rodrigo. A pergunta que ficou no ar era simples: por que um zagueiro tão experiente ia inventar uma coisa dessa? E ainda com seu time vencendo o jogo por 2-0. Um dirigente do Vitória, anos depois, respondeu, ou quase isso. Em fevereiro de 2020, numa entrevista à Rádio Itapuã, o presidente disse que Wagner Mancini, técnico do Vitória na época, pagou R$1.300.000 para o defensor da Ponte fazer o que fez. A afirmação correu à mídia e chegou aos dirigentes pontepretanos, que abriram um processo para investigar o que realmente havia acontecido. Logo em seguida, tanto Rodrigo quanto Mancini disseram que iam processar o Cartola. No detalhe, o advogado dos dois é o mesmo. Em retratação, o presidente se defendeu, falando que foi um mal-entendido e que a publicação tinha sido maldosa. O que eu fiz foi uma ironia entre a dedada de Rodrigo e o valor absurdo que deram de rescisão a Wagner Mancini. E você, acha mesmo que alguém seria capaz de encomendar uma dedada? Ou foi só uma brincadeira sem noção do presidente do Vitória? Deixe sua opinião, inscreva-se e até o próximo Radar Peleja.